A palestra que eu apresentei, que a gente vai apresentar agora, é só para a gente ter uma ideia desse universo Go, né? Onde que nós estamos pisando, né? Onde que a gente encontra e o que a gente pode fazer com a linguagem Go, beleza? Eu vou dar uma passadinha. Esse é o nosso sumário, né? O que que a gente vai ver hoje aí? Eu vou falar um pouquinho da história, vou falar um pouquinho das motivações que levaram esses criadores, eu vou falar também dos pilares, né? E onde aplicar essa linguagem. Todo mundo é curioso para saber onde que a gente aplica a linguagem. Eu não sei vocês, mas eu às vezes, quando faço alguma coisa, eu acho que é comum, né? A gente querer padronizar tudo com a mesma tecnologia. Mas a tecnologia é muito mais diversa, né? Não dá para fazer tudo com uma coisa só. Então, a gente tem que se adaptar todo o tempo. É igual aconteceu na pré-história. Se a gente adaptar bem na tecnologia, a gente vai dar bem. Então, a tecnologia não é do mais forte, não é do mais inteligente só. É de um conjunto. E a diversidade e essa transformação que faz tudo. Eu não sei se vocês são assim, mas comigo funciona bem. Então, só para mostrar um pouquinho desse caso, o mercado de trabalho, não tinha como a gente não falar do mercado de trabalho, e a comunidade. Sem a comunidade, realmente fica meio complicado a gente lidar com uma tecnologia que só quem criou conhece, né? Então, a comunidade é para isso, é para espalhar o máximo de informação para gerar conhecimento nas cabecinhas dos senhores e a minha também. Fechou? Vamos lá? Opa, desculpa, eu passei aqui, mas não passei aqui. Está aí. Nessa tela eu consegui resumir um pouquinho de toda a história do Go. Deixa eu só colocar no meu. A linguagem Go, como qualquer outra linguagem, nasceu para resolver um problema. Toda linguagem de programação nasceu para resolver algum tipo de problema. Algumas linguagens de programação são mais genéricas, para resolver muitos problemas e muitos cenários. O Go, como é uma linguagem moderna, ele resolve alguns problemas de alguns cenários. Então, tornou-se uma linguagem um pouco mais especialista. Então, com certeza, como ela é mais especialista para resolver alguns tipos de problema, ela vai desempenhar bem nesses cenários. E é isso que a gente vai tentar fazer. Em 2007, o Google estava um caos. Era muita coisa crescendo em um tempo muito curto. E eles tinham de tudo lá dentro. E eu vou contar um pouquinho dessa historinha para vocês, que na verdade não é eu que estou inventando, está no próprio site do próprio Go. Eles escreveram sobre isso e eu só estou traduzindo para vocês. Tá? O Go, em 2007, eles imaginaram a linguagem, em 2009 eles conseguiram fazer tipo que a gente está fazendo, uma apresentação da linguagem, 2009. 2007, 2009, fez a introdução. Em 2012, que vocês estão vendo aí, foi o primeiro lançamento, né? Tá ali a carinha. Do lado esquerdo, o Robert e o Thompson, foi que iniciou tudo. O nosso Russ chegou depois. Tudo aí conhece de uma linguagem específica e todos são muito especialistas em um ambiente de linguagem, de compiladores, de Unix. Então, esses caras são muito foda nesse cenário. E eles praticamente reescreveram muita coisa. E realmente, a linguagem de programação Go, ela é diferenciada em alguns tópicos. E aí é o que a gente vai tentar mostrar. E aí tem uma linha, né? Tem uma história de evolução da linguagem. E a linguagem compilada e quebrou o paradigma aí, o primeiro paradigma a ser quebrado. Quantas linguagens compiladas, web, que vocês, desenvolvedores, já desenvolveu? Levanta a mão para mim, deixa eu ver. Linguagem compilada, nativa da máquina. Está vendo? É muito pouco, não tem ninguém praticamente. As linguagens para a web geralmente são interpretadas, né? 90% de todas elas. Por que é interpretada? Tem um motivo, né? É flexível, né? A linguagem é muito flexível, a gente consegue escrever muito rápido. E aí tem um peso e medida, aí é um trade-off que a gente vai falar. E tem um GC, o GC é um gerenciador de memória para poder coletar o lixo, né? Ou seja, desalocar as memórias, e isso pode ocasionar muitos erros. E a gente tem uma tipagem estática. Todo mundo sabe o que é tipagem estática? Bem, os que sabem e que não sabem, a tipagem estática ela é feita no momento de compilação e dá uma vantagem no nosso código por segurança, né? Se tiver de dar erro alguma coisa, dá ali na compilação. Enquanto que a tipagem dinâmica das linguagens dinâmicas é feita em tempo de execução. Esse é o grande problema. Não precisamos mais aprofundar, já está ótimo aí. Vou acelerar um pouquinho aqui. Quais foram as motivações que levaram à construção da linguagem Go? Pô, já tem mais de 1000 linguagens? Tem muito mais de 1000 linguagens. Tem linguagens para muita coisa. Em 2007, a frustração do Go, que eu estava comentando, é justamente esse caos. Ele tinha uma linguagem muito flexível, Python. Ele tinha uma linguagem muito robusta,
compilada, que tinha segurança, o C e o C++. Ele tinha uma linguagem que comunicava com muita coisa, muito genérica, o Java, mas faltava alguma coisa. E essa frustração era exatamente isso. Ele não tinha o equilíbrio. Ele não tinha uma linguagem compilada flexível, ele não tinha uma linguagem compilada com essa flexibilidade. E ele também não tinha uma linguagem compilada que conseguia fazer uma compilação estática, por exemplo. Eu não conseguia, dar muito trabalho. Então, eu tenho uma linguagem compilada que é pouco flexível e eu tenho uma linguagem interpretada que é muito flexível e eles estão muito distantes. Então, eles tentaram fazer o quê? Juntar um pouco disso, trazer um pouquinho desses mundos, né, para uma única linguagem. E o que eu acabei de falar está aí resumido nessa brincadeira. Compilação, execução eficiente e a facilidade de programação. Essa mistura nasceu o Go. Desculpa, vocês estão... Opa, é aqui. Tá aqui. Primeiro programa, opa. Estou aprendendo ainda, tá? Você viu que eu fui lá e voltei? Tá bom. Era mais fácil ter falado, né? Igual a Alex, né? Tipo, a gente ter programado isso. Na próxima a gente faz assim. A gente faz com a voz. E aí nasceu o Go. E com 3 pilares a gente consegue definir a linguagem. Simplicidade, legibilidade e a produtividade é consequência. Quando você tem algo flexível, você consegue ter uma produtividade maior. Uma linguagem interpretada, você consegue ter uma produtividade maior. E o que eles fizeram? Trouxeram para a linguagem compilada essa flexibilidade. Então, eu consigo compilar estaticamente no binário. O que é isso, velho? Compilar estaticamente? É eu ter só o binário executável dentro de um SO mínimo só para rodar. Eu não preciso de lib nenhuma externa mais. Ou seja, a minha imagem Docker vai ficar tipo 8 megas contra 100, 200 dos outros. Na hora de fazer deploy é muito mais rápido, muito mais eficiente. Na hora de corrigir um bug é muito mais rápido, muito mais eficiente. Eu vou gastar mais recursos de máquina e de memória. Mas nós, desenvolvendo solitário, monólogo, não parece muito diferente. Mas imagina uma empresa com bilhões de bytes, milhões de softwares. É essa a ideia. Beleza? Opa, agora eu vou para frente. O nosso Hello World é essa fera aí. Em vez de eu trazer um Hello World, eu já trouxe um API. Ali é um serviço abrindo uma porta, um socket aberto no sistema operacional para receber requisições. Se eu fizesse isso numa linguagem compilada, eu ia gastar muito mais linhas de comando. O Go, ele abstraiu essa camada. É uma linguagem compilada. Ali já é um built-in server que a gente fala. Ou seja, quais são os web servers que vocês conhecem? Eu vou falar os antigos. Apache. Como é que... Pode falar? Nginx. Gostei. Você viu a tradução? Nginx. Esses web servers, eles trabalham para fazer essa concorrência de requisição. No Go, você não precisa desse serviço, teoricamente. Mas, claro, quando você estiver no cluster, você vai precisar para fazer todo o roteamento, do get, etc. Mas não precisamos, que ele é nativo na linguagem. Então, ele encapsulou isso, ele trouxe isso para a gente. Olha que doido. Nas linguagens interpretadas, nós não temos isso. Algumas linguagens mais novas, JavaScript usando o Node.js, por exemplo, ele fez exatamente isso. Ele colocou um built-in no serviço. É uma linguagem nova, beleza? Esse serviço está fazendo o quê? Estou abrindo a porta 80 e lá em cima, vocês estão vendo o curl em cinza? É a chamada que eu faço para executar esse carinha. O hands-on que vai ser tratado na aula vai estar exatamente isso lá, tá bom? Vocês aprenderem a fazer um API. É onde que o Go bate forte. Então é nosso primeiro código. Escreva evento Go BH na hora que eu fazer a requisição e a chamada. Tem uma diferença básica aqui, que ali está faltando um método, né? Um método post, get, put. Né? Está faltando um método ali. Esse aqui é o que a gente chama de NetHTTP. O Go vem com a lib própria, nativa, tratando o HTTP. Então, nós temos o HTTP todo sendo tratado nativamente na linguagem. Não preciso trazer uma biblioteca externa para fazer isso. Ponto. Esse foi o pulo do gato. Aqui já é uma biblioteca, um framework em Quick, mostrando a diferença entre a sintaxe. É bem parecida com a própria lib nativa. Olha só, esse aqui é um framework. E aqui
é a lib nativa, é muito pouca a diferença. Então, geralmente, na comunidade, os desenvolvedores dificilmente vai para o lado do framework na primeira opção. Geralmente, eles começam na lib nativa do Go. Mas, à medida que eles vão desenvolvendo, ele vai abstraindo alguns códigos para ficar ainda menor, ficar ainda mais flexível. E aí nasce o framework, que ele vai diminuir esse desenvolvimento, vai te dar mais produtividade, justamente porque você tem menos código para fazer e alguém já pensou naquele problema para você. É só isso, simples assim. Mas é muito parecido. Dá para fazer uma refatoração muito rápido, saindo de um framework para o outro, de uma lib para outra. E vamos avançar. Compliquei aqui agora, está muito complicado. Como é que eu executo esse código? Eu estou lá no meu bash, na minha tela preta, na minha tela cinza. Nada contra o Windows, tá? Nada contra o visual. Aqui eu estou falando do terminal, tá bom? Mas esse é o comando que a gente vai dar no terminal. Esse comando executa aquele código. Esse faz o binário, compila aquele código. Esse aqui também compila, fica no temporário, mas na verdade ele está só executando para flexibilizar. Imagina você programando e compilando e executando o tempo todo. É muito chato. E não só chato, se perde muito tempo. Eles melhoraram com esse run, né? Só para a gente executar o código. E aqui gerar o binário. Vamos ver nosso binário na tela? Só falta isso? Meu Deus, vamos lá. Já está acabando. 6 megas, eu compilei, é um binário de 6 megas. Esse binário ele é estático. O LDD é um comando para a gente ver as libs de um binário executável na plataforma. Aqui eu estou rodando em Linux, então o binário não é dinâmico, ele é estático. Eu consigo levar esse binário para qualquer arquitetura voltada ao MD64, por exemplo, ou sei lá. Fantástico. E o tamanho do binário é 6.7. Mas em C ficaria alguns kbytes? Talvez não, porque em C você precisa colocar estático também para comparar de igual para igual. Em C vai ficar um pouquinho menor. Então, em vez de 6, poderia ser 3, 2, 4. Vai depender das libs que eu ia usar para o HTTP, que lá não é padrão. Ponto. Está aí, lindo e maravilhoso. Muito difícil, né? É muito flexível. Para mim, instalar Go é uma linha. Para mim, compilar é isso aí. Essa flexibilidade que eles trouxeram para a linguagem. As tralhas, eu chamo de tralha, né? Tem que instalar lib, software. Essas tralhas não existem em Go. E foi eliminada. Essa é a grande vantagem da linguagem. O Docfile é uma linguagem de containers. Uma linguagem de containers. Nasceu para trabalhar em containers. O Docker é feito em Go. O Kubernetes é feito em Go. Não é à toa. Esse é o código. São menos de 6 linhas. São 7 linhas no máximo. Você consegue fazer uma imagem e jogar em qualquer servidor, em qualquer cluster. Está aí. O Docker. Para quem não conhece. Quem conhece Docker? Ah, que maravilha! Fantástico. O Docker foi feito em Go. E foi um incentivo para mim entrar na linguagem. Porque quando eu comecei a brincar com Docker, eu falei, caramba, ficou tão flexível, tá tão bonitinho, é tudo colorido. Cara, gostei demais. Mas que linguagem é essa? Aí eu fui logo no C, procurando aquelas libs malucas, visuais de C, mas não era. Era Go. Aí eu, caraca, que linguagem é essa? Tá aí, a linguagem Go. E eu tô até hoje nela. É, porque eu tô no mundo da web, tá? Mas se eu tivesse mexendo com games, seria outra linguagem, tá? Mas ainda bem que eu tô aqui, né? Onde aplicar Go? Eu vou tentar correr aqui, que nosso tempo está curto. API e RPC. É o exemplo que eu dei. É onde que o Go bate forte. É onde que ele é mais especialista. É onde que ele nasceu para resolver problemas. Então, o Go, ele é concorrente. Trabalha de forma concorrente. Ele economiza recurso de hardware, CPU e memória. E é muito foda para essa situação. E onde que ele bate? API e de todos os tipos. Ali você tem gRPC, HTTP2, HTTP3, aplicações, tudo que você pensar de API é aquela fera ali. Né? E embaixo é CLI, linha de comando, né? Os programas feitos em linha de comando. E aí nós vamos descendo a curva. Tem até para IoT. E o Go, teoricamente, não foi pensado para tudo isso. Mas os entusiastas vão criando libs, vão se espelhando e a comunidade vai crescendo. E aí a linguagem vai se tornando um pouco mais ampla. Beleza? Fechou? Casos de uso, que são todas as aplicações desenvolvidas em Go. Alguém não conhece alguma? Levanta a mão. É muitas, né? É muitas.
Eu coloquei as mais bonitinhas, tá? Porque o fundo é preto, para ficar mais bacana. Não, brincadeira. Eu coloquei mais voltado ao DevOps, ao mundo back-end, né? do back-end ali, mas a gente tem um universo de coisas feitas em Go. Ó, essa aqui é o mercado de trabalho. 1 minuto. Mercado de trabalho, né? O Brasil está ali, ó, 63 mil, mas eu acredito que já aumentou um pouco, né? E aqui está o salário. Eu estou longe desse salário, que é o salário dos Estados Unidos, tá bom? A hora de desenvolvimento da linguagem Go, $63, para deixar bem claro. Mas eu estou muito fora disso aqui. Eu acho que dividir por 4 ainda não dá o do Jeff, né? Aqui está o Brasil. Eu peguei só esse aqui não é do Stack Overflow, não. Ou é o outro que é. Mas aqui está o Brasil com relação a salários, tá bom? Aqui são linguagens sênior e especialistas na linguagem, tá? É onde que está o valor do salário, né? Nada contra o júnior pleno, tá? É só para ter uma base, beleza? Olha lá onde que está o Go também. Esse é do Stack Overflow. Não quero desanimar a galera que está desenvolvendo ou programando em outras linguagens, ou até mesmo em Go. É só uma referência, tá? E não leve isso como verdade absoluta, não. É só uma referência. Isso aqui é eu acho que foi em 2003, são 43 mil pessoas sendo entrevistadas no mundo inteiro, beleza? Em regiões. Então, aquele salário que está lá realmente está muito longe do Jeff também, enfim. Mas eu sei que alguns estão nesse patamar e não querem falar, eu entendo. Aqui são empresas que trabalham com Go, né? Todas essas empresas trabalham com Go. E a comunidade que a gente não pode deixar de falar. Deu meu 1 minuto. Pode olhar, demorou. Galera, eu vou agradecer. Tem alguma dúvida?